Lições Bíblicas Jovens. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor, os seguidores do canal Rascunho da EBD. Nós estamos aqui para mais uma aula, aula de número 13. Estamos finalizando mais um trimestre nesse domingo, e a aula de número 13 da classe dos jovens, que tem como título geral, tema central da revista é Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. E nesta oportunidade estaremos fechando essa lição com a lição de número 13, que tem como título Malaquias, Deus se importa com a família. Malaquias vai trabalhar toda uma proposta sacerdotal, ele se volta para os sacerdotes, mas no capítulo 2, verso 10 até o versículo 16, ele vai trabalhar de forma incisiva contra o divórcio e em favor da família. E nós vamos trabalhar esse tema hoje, glória a Deus. Mas antes mesmo de trabalharmos esse tema, nós vamos voltar um pouquinho para trabalhar um escopo geral sobre os profetas menores. Nós, visto que nessa lição desse trimestre foi os profetas menores que nós estudamos, e os profetas menores nós vamos verificar que eles lidaram com o cativeiro, pós-cativeiro, também com o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, nós vamos ver que os profetas ali, o Reino do Norte, o Reino de Israel, foi Jonas, primeiro Jonas, em 780 a 700 a.C., depois Amós, nos 780 a 700 anos antes de Cristo, e depois Obadias, 700 a 700, eles foram contemporâneos, 780 a 700 antes de Cristo. Depois nós vamos ver o Reino do Sul, que é Judá, a tribo de Judá, que nós vamos ver que passou por lá Joel, 850 a 800 a.C. Nós vamos ver também que Naum, 700 a 800 a.C. Vamos ver também Miqueias, 780 a 700 a.C. Sofonias, 700 a 600 anos antes de Cristo, e Obadias, 850 a 800 antes de Cristo. E depois nós temos também os profetas pós-cativeiro, Nesse período, os profetas pós-cativeiro, compreende-se Ageu, 520 a 420, Zacarias, de 520 a 420 também, e Malaquias, 520 a 420. Então, eles também foram contemporâneos, cada um na sua forma peculiar de mensagem. Nós sabemos que Ageu e Zacarias trabalharam a questão da reconstrução do templo, incentivando o povo que estava desanimado, deixando para lá, protelando. Zacarias, além de trabalhar isso, ele trabalhou também a vinda do Messias, e o Messias dentro do contexto judaico, porque ele estava falando de um Messias que viria, e assim sucessivamente. Então, os livros dos profetas menores compreende-se aí a última parte do Antigo Testamento. Esses livros são chamados de menores devido a terem uma extensão menor de conteúdo, e, enfim, com uma mensagem abrangente e tal. E esses profetas, como eu já disse aqui, o período também que eles profetizaram, vamos lá: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, o comentarista da lição trabalhou todos esses profetas. Nós, de igual modo, o canal Rascunho da EBD tem a intenção de comentar as revistas, trazer subsídio para os nobres professores, mestres, para ajudar aí na lição, tá certo? Também na igreja que eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, especificamente aqui em Guarulhos, no setor 19, sou auxiliar e congrego na batuta aí do pastor setorial e pastor presidente da Convenção Geral da CGDB, o pastor José Wellington Costa Júnior, a quem deixo aqui uma saudação de paz,
Também na superintendência geral da escola dominical, o pastor John, não é? Nosso amigo, nosso irmão, gente boníssima, gente de muita qualidade, não é? E assim sucessivamente, certo? Também recomendo você seguir aí o canal Portal da Escola Bíblica Dominical, o canal do nosso setor, não é? Ele veio bem depois, mas é um canal do nosso setor, também coopero com o canal Portal da Escola Dominical, do nosso setor aqui em Guarulhos, né? Nosso setor é chamado, aqui em São Paulo é setorizado, e aqui em Guarulhos é setor 19, cujo nosso coordenador, nosso mentor aqui é o pastor José Wellington Costa Júnior, não é? E assim sucessivamente. Voltando para o nosso assunto, não é? Eu falei isso para quem não me conhece. Se você já me conhece, deixa a saudação de paz também. Oséias ele tem 14 capítulos, né? O reino que ele profetizou foi o reino de Israel. Ele era da tribo de Efraim também, né? E a mensagem central dele foi repreensão e infidelidade religiosa, né? Joel, ele tem 3 capítulos, ele profetizou em Judá, reino do norte, reino do sul, aliás, né? E o seu reino, sua mensagem central foi o dia do Senhor. Então, Joel anuncia a mensagem escatológica acerca do dia do Senhor, que Pedro também toma a palavra em Atos, né? Quando ele menciona o derramamento do Espírito nos últimos dias, né? Joel também ele apresenta uma praga de gafanhoto ocorrida em Judá como símbolo do juízo iminente que viria à nação por meio dos babilônicos. Então, aqueles inimigos lá eram os babilônicos, propriamente dito, conforme o profeta Joel disse. Amós tem 9 capítulos, o reino foi o reino de Israel, não é? Que a mensagem central dele é o castigo iminente, né? Ia cair sobre Israel, conforme o dia citado aí, Amós profetizou, conforme citado, ele profetizou no tempo do rei Uzias de Judá, e foi ferido de lepra, né? E por ocasião ele morreu de um terremoto registrado lá em Zacarias, né? E assim sucessivamente. Já o próximo profeta é Obadias, ou Obadias, que tem um capítulo, é o menor livro do Antigo Testamento, ele tem um capítulo, só tem 21 versículos, não é? E a mensagem, o reino que ele profetizou, foi o reino de Judá, não é? E a pregação era acerca da ruína de Edom, não é? Onde ele trabalhou de forma veemente uma profecia para os descendentes de Esaú, não é? E assim sucessivamente, ou seja, Edom. Então ele trabalhou a destruição, profetizou a destruição dos edomitas, né? E a correspondência da mensagem ele vai trabalhar, ele corresponde entre a mensagem de Obadias e de Jeremias no capítulo 49, né? Ele leva a crer que eram contemporâneos, eles eram contemporâneos, Jeremias e Obadias. Depois vem Jonas, que tem 4 capítulos, o reino foi o reino de Israel, não é? O reino do norte, e Deus concede graça aos ímpios, e a justos e as ímpios. Foi isso que o Jonas, a mensagem central dele. Jonas foi chamado para pregar em Nínive, foi marcado por um evento sobrenatural, e alguns supõem que Jonas estaria com medo de ser morto, por isso fugiu, não é? Tinha pavor dos assírios, né? E assim sucessivamente. Alguns trabalham essa ideia. Depois vem Miqueias, que Miqueias tem 7 capítulos, o reino que ele profetizou foi Judá, e a mensagem que ele pregou foi a vindicação após o arrependimento, né? O arrependimento. Então, Miqueias, ele profetizou durante os reinos de Jotão, de Acaz, lá em Judá, e era da mesma época de Oséias e de Isaías. Então, Miqueias, ele reflete as condições sociais antes das reformas religiosas dirigidas por Ezequias, né? E assim sucessivamente. Depois dele vem Naum, né? Naum tem 3 capítulos, o reino foi o reino de Judá, e a mensagem foi a destruição de Nínive, entendeu? Depois de 150 anos aproximadamente, vem que Jonas havia passado por ali, vem Naum com a mensagem dura e dizendo que não haveria mais jeito para os ninivitas, não é? Já depois de Naum vem Abacuque. Abacuque tem 3 capítulos, e o reino que profetizou foi o reino do norte, ou o reino do sul, aliás, o Judá, e a mensagem central é porque Deus permite o sofrimento. Ele vai trabalhar a teodiceia, não é?
conforme é dito na teologia bíblica, né? O enredo de Abacuque, ele gira em torno do cativeiro de Judá por parte dos babilônicos, né? Então ele questiona Deus porque permite uma nação pagã mais ímpia do que qualquer outra que seja agente de Deus para punir o seu povo santo. Mas é porque quando Deus, isso trabalha também a soberania de Deus dentro da sua vontade, não é? E assim sucessivamente. Depois vem Sofonias. Sofonias tem 3 capítulos, o reino foi Judá, e a mensagem central era o juízo contra Judá, né? Sofonias profetizou no fim do reinado do norte, contemporâneo de Jeremias. Sua pregação consistia em avisar o povo sobre a ira inevitável que se aproximava com a invasão dos babilônicos. Depois vem o profeta Ageu. Ageu vai trabalhar aí, ele tem 3 capítulos, ele é o profeta pós-exílico, é o primeiro profeta pós-exílio, pós-escravidão, pós ele sair do cativeiro. Aí vem ele, Ageu, que era o primeiro a profetizar depois do exílio, né? Então a mensagem central é a reconstrução do templo. Então o profeta Ageu foi comissionado a pregar durante a reconstrução do templo, não é, de Jerusalém, que isso após 70 anos de cativeiro, aí o início das reformas de Esdra e Neemias, né? E aí os persas deram aí autonomia aos judeus para retornarem ao serviço, mas isso já era uma profecia, conforme dissemos no vídeo anterior. Nos vídeos anteriores aí, se você procurar no playlist do nosso canal, você vai achar nas aulas, tá certo? Onde Ciro foi usado por Deus para liberar o povo. Depois nós vamos ver Zacarias. Zacarias tem 14 capítulos, que também é um profeta pós-exílico, né? Então o que ele vai trabalhar é as visões sobre a restauração do povo. Deus estava já prometendo a restauração e mostrando para ele. Então, assim como o Ageu, Zacarias esteve fortalecendo as mãos dos encarregados da obra da reconstrução do templo. Essa era a proposta primordial. Depois vem Malaquias, e Malaquias ele tem 4 capítulos, né? E ele também foi o profeta pós-exílio. Então, o profeta pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. E a mensagem dele era a infidelidade, a mensagem central era a infidelidade dos sacerdotes. Então ele é o novo transliterado aí, o nome hebraico é meu mensageiro, né? Então nós vamos trabalhar agora Jeremias. Depois desse escopo, nós vamos ver, mesmo dizendo a respeito que a época antiga, das mensagens dos profetas menores, tem uma rica instrução em todos os tempos. Eles foram para o período específico e trouxeram repreensões dos contextos dos povos antigos e seu reino, né? Então, o juízo de Deus contra aquele povo, e isso também evidencia aí para a nossa realidade, né? Trazendo aí o cuidado com o pecado, né? Como vai exaltar a justiça, exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio do povo. Essa era a mensagem geral que eu entendo dos profetas menores, conforme está em Provérbios 14, verso 34, ok? Então, voltando para a nossa lição, não é? A nossa lição vai trabalhar primeiro, nós temos aqui 3 tópicos, né? E o primeiro tópico é Malaquias, o segundo tópico é indiferença religiosa, e o terceiro tópico é Deus, a família é importante, né? Para coadunar com o tema da nossa lição. Mas nós vamos observar que dentro de um escopo historiográfico, quem foi Malaquias, nós vamos observar que Malaquias ele é estruturado em torno de algumas divisões, né? As quais o Senhor dialoga com o seu povo. Então é um livro de retórica, de perguntas e respostas, né? Deus responde com retórica, Israel responde com retórica, enfim, o povo, né? Então o livro tem 23 perguntas, não é? Ele vai perguntar sobre o perdão, sobre acusações, sobre o interrogatório, refutação e conclusão. Então essas 23 perguntas giram em torno dessas questões aqui: perdão, acusação, interrogatório, refutação e conclusão. Então é a forma literária eficaz que diz respeito à condição espiritual do povo, né? A expressão recorrente que vamos ver é mais vos dizeis. Essa palavra é muito recorrente, nós vamos ver isso
no capítulo 1, verso 2, no verso 13, no capítulo 3, verso 7 e verso 13. Essa frase é muito recorrente ali, né? Ele vai trabalhar a questão da adoração, né? Primeiro ele trabalha a questão do anúncio do amor de Deus, né? Depois ele vai trabalhar a denúncia do povo de Deus, depois ele vai trabalhar a questão da adoração, trabalha também a questão do divórcio, a questão da justiça, a questão do dízimo que os sacerdotes estavam roubando e a questão das recompensas, né? Ele também traz a promessa de um mensageiro no capítulo 4, verso 4 a 6, é onde ele vai trazer esta propositura, né? Então o livro Malaquias, não temos muito sobre o nome, sobre a pessoa dele, sobre a genealogia, né? Então tem o significado do nome é o meu mensageiro, né? Então acredita-se que muitos estudos de hoje acreditam que esse nome também é um pseudônimo, né? Ou o nome de alguém que estava editando o livro, né? E assim, de alguém que ajudou a editar, enfim, porque só tem esse nome Malaquias, né? E assim sucessivamente, só esse nome, e dali para frente também não se ouve muito falar disso, né? Então, por parte, o povo reflete que como reagir a Deus. Então, aí eles formaram perguntas desrespeitosas até, né? E as pessoas questionavam o amor de Deus, rebatiam as acusações, acreditavam que ele era injusto por não abençoar de maneira como achavam que deveria. Então Malaquias era o último profeta de Israel. Ele ministrou ali ao povo que se assemelhava à geração murmuradora e queixosa de Moisés. Então o primeiro profeta de Israel havia conduzido pelo deserto. Moisés foi considerado o primeiro profeta de Israel. E aqui é o último profeta, onde também fecha o cânon do Antigo Testamento, não é? Enquanto ele profetizou para Malaquias, ele profetizou para o povo ali, quando o livro ele é estruturado em torno de discussões, de questões e etc e tal, ok? Então nós vamos trabalhar aí esta proposta, não é? Vamos observar também, é muito interessante as observações que trouxemos aqui, porque em Neemias lemos a última palavra, a última página da história do Antigo Testamento. No livro do profeta Malaquias, nós também, ele era contemporâneo de Neemias, onde vamos ler a última parte da profecia, a última página profética do Antigo Testamento. Malaquias é um dos últimos profetas testemunhares como fazem seus antecessores o triste fato do fracasso de Israel. Pode ver que todos os profetas menores trabalharam em cima da advertência, trazendo advertência ao povo. Não é? O autor nada se sabe sobre ele, acredita que ele tenha profetizado no tempo de Neemias, e o apoio também foi contemporâneo de Ageu, Zacarias, não é? E ele apoiaram Zorobabel. Então o livro de Malaquias adapta-se a uma situação em que Neemias, né, agiu ali com o povo. Nós vamos observar algumas semelhanças relacionadas a isso. Mas quem foi eles? Não existe muito debate em torno desse camarada aí, quem foi ele, né, pelo fato dele não existir qualquer informação pessoal sobre ele. Além disso, o significado do seu nome, como eu já disse, né, é um mensageiro, ou Malak, não é? No hebraico, Malak, meu anjo, não é? Que quer dizer Malak. Com base nesse significado, alguns eruditos entendem que o nome de Malaquias não se trata de um nome próprio, mas de um termo apelativo, né? Então essa discussão é tão antiga que a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, traduz o termo hebraico literalmente como mensageiro, não é? Vai trabalhar em Malaquias capítulo 1, versículo 1, por intermédio de Malaquias, como sendo por meio de meu anjo, ou do seu anjo, né? Então, já o Targum aramaico, vai sugerir que Malaquias é, na verdade, um pseudônimo para Esdra, não é? E assim sucessivamente. Então, tem essa discussão aí, em detrimento de que não tem nada histórico sobre a sua genealogia, sobre a sua pessoa, sobre quem eram seus pais, enfim,
né? Enquanto outras tradições vai conjecturar que esse nome não precisa ser, porque esse nome não precisa ser necessariamente um pseudônimo para ele, mas pode ter servido de qualquer um judeu anônimo que viveu aí naquele período pós-cativeiro. Então, no entanto, apesar de não sabermos muita coisa sobre Malaquias, as teorias que tratam, supor o seu nome, não é um nome pessoal, são enfraquecidas. Essa teoria de que não é um nome pessoal é enfraquecida, a fim de trazer aí pelo menos algumas informações da biografia de Malaquias. Eu li 5 comentários bíblicos, 5 biografias diferentes e não achei nada, não é? Então, algumas tradições rabínicas antigas sugerem que Malaquias provavelmente fosse da tribo de Zebulon, enquanto que outros consideram o zelo com o culto que o profeta demonstra em seu livro, vai sugerir que talvez ele tenha sido um levita, né? E como foi o ministério dele? Da mesma forma que é difícil saber os detalhes quem foi Malaquias, também é difícil saber com exatidão o ministério dele, porque o ministério o livro de Malaquias ele é um livro de retórica, conforme eu já disse, contém lá 23 perguntas, não é? É um livro pequeno, não é? Tem 4 capítulos e 55 versículos, não é? E alguns dos livros trazem o seu nome, que ajuda a entender o período que o profeta viveu. Em sua profecia ele enfatiza a lei, conforme está no capítulo 4, verso 4, né? O que naturalmente nos faz lembrar do empenho de Esdras na restauração da autoridade da lei, conforme está escrito em Esdras capítulo 7, verso 14, Esdras capítulo 7, verso 25 e verso 26, e Neemias capítulo 8, verso 18. Assim como Esdras e Neemias, o profeta Malaquias também falou contra o casamento com mulheres estrangeiras, Malaquias capítulo 2, versículo 11 até o versículo 15, é tanto que o texto bíblico aqui está em Malaquias capítulo de número 2, versos 10 a 13, não é? E assim sucessivamente. Eu estendo o texto até o versículo 16, do capítulo 2, verso 10 até o 16, não é? Traz um bojo encorpa mais a leitura, não é? Neemias capítulo 13, verso 23 a 27, vai fazer as mesmas advertências e combateu também a negligência do dízimo, que no capítulo 3, verso 8 a 10, que inclusive é um texto de cabeceira de muitos cobradores de dízimo, né? Dízimo não precisa cobrar, dízimo é consciência, é temor, é responsabilidade, não é? Então Neemias capítulo 13, verso 10 a 14, também vai fazer a mesma proposta, não é? Então ele criticou severamente as práticas reprováveis de sacerdote corrompido, como também Neemias no capítulo 13, verso 7 e 8, ele cobra também. Então ele repreendeu o povo pelos pecados sociais praticados, em Malaquias capítulo 3, verso 5, Neemias capítulo 5, verso de 1 a 13. Então é um paralelo muito interessante, eles são muito parecidos. Então, todos esses detalhes mostram que ele enfrentou os mesmos problemas que Esdras e Neemias, né? Ou seja, nitidamente eles foram contemporâneos, então está muito claro essa informação, né? Então essa diferença que vão ver entre eles, Neemias e Esdras, ele vai combater esses problemas essencialmente plantando uma reforma, né? Quanto ao profeta Malaquias, ele confrontou o povo com profecias vindas diretamente do Senhor, então não teve reforma, ele já vinha trazendo a correção e a repreensão, né? Então, sob esse aspecto, é bem possível que o ministério do profeta Malaquias serviu de apoio aos programas da reforma. Então, quando Neemias e Esdras trabalhou com a reforma, o profeta trabalhou com o oráculo, né? Com a profecia. Então, alguns estudiosos levantam aí essas possibilidades, né, do profeta Ageu ter sido posterior ao ministério do profeta Malaquias. Eu não vejo essa possibilidade, né? Porque Malaquias, não pela ordem, por causa da ordem que está nas Bíblias, não, é por causa do teor da mensagem, não é? Então, nós vamos ver que o teor da mensagem de Ageu, ele vai incentivar o povo no templo, construir o templo. Já o teor da mensagem de Malaquiana, de Malaquias, o povo já estava ali, já tinha o tempo para adorar, já estava pronto, então o povo precisava se despertar e também ter cuidado com casamentos espúrios e os divórcios que vinham acontecendo, os litígios que vinham acontecendo de forma escancarada ali. Eles acreditavam,
estava quase acreditando que era um fator normal, e Malaquias disse, não, isso está errado, não é normal, Deus reprova isso. Então ele denunciou a corrupção do pecado, isso entre os sacerdotes, não é? Quando vai se discutir a questão do dízimo, por exemplo, também é uma repreensão do sacerdote. O sacerdote estava trazendo, o povo estava trazendo as coisas para o templo, conforme o mandato do Senhor, e os sacerdotes não estavam fazendo aquela distribuição, aquele compartilhamento correto. Então, naquela época, o povo estava desanimado, tomado pela desilusão, muitas dúvidas, né? Então acreditava que as promessas de Deus que dizia a respeito à restauração pós-cativeiro não havia aí se cumprido, né? Malaquias traz a eles a informação que sim. Então o profeta falou sobre a realidade do amor de Deus, ele denunciou a infidelidade de Israel, ele exortou sobre a certeza da justiça, que Deus julgaria adequadamente o justo e o ímpio, conforme está no capítulo 2, no seu versículo de número 6, no seu versículo 17, aliás, né? E no capítulo 4, verso 6, também, até o verso 6 ele trabalha isso, né? Então o Malaquias ele também aponta aí diretamente para Cristo, no sentido de quando ele vai dizer que o povo estivesse desanimado, Deus enviaria um Messias para purificar o seu povo. Então ele profetizou acerca da obra do mensageiro, que seria precedida pelo profeta Elias, né? Nós vamos ver isso no capítulo 3, verso 1 e 2, capítulo 4, verso 5, né? E o Novo Testamento revela que Jesus é esse mensageiro, bem como João Batista foi também apontado como Elias no desempenho do seu ministério, não é? O espírito e poder de Elias. Nós vamos ver essa frase em Mateus, capítulo 11, verso 14. Para o aluno ter uma noção, também temos que ler no capítulo 17, versículo de número 12, 10 a 12, ok? Então, isso é o nosso contexto histórico, nossa base. Então, ali estava existindo, conforme o segundo tópico aqui, a indiferença religiosa, a ingratidão, né? A ingratidão era um ponto terrível ali. Então a indiferença era no seu estágio inicial, apresentava-se como ingratidão. O profeta declarou que o povo respondeu com ingratidão todo o amor que recebeu de Deus, e Deus declarou ao seu povo, né, para Israel, e eles responderam com cinismo. Eis que nos amaste, pode ver em todo o capítulo 1, é um capítulo de retórica, né? Em que nos amaste? Isso é a ironia, o cinismo. A pergunta apresentada por Malaquias refletia aí o pensamento que vigorava ante os judeus, no meio deles lá, né? Então, naquela época, estavam aí, o povo estava com seus corações duros, com a visão embaraçada, turva, e não conseguia perceber o amor de Deus entre eles. Então, o Senhor, ele reafirmou a escolha, reafirmou os cuidados com os descendentes de Jacó, com o povo de Deus, ele citando aí como autêntico representante do povo de Israel. Ele se segurou e se firmou, mostrando para o povo, no capítulo 1, verso 3, né? Ao longo dos anos, o Senhor demonstra todo o seu amor pelo povo, e ainda assim Israel não sabia reconhecer e corresponder esse amor. Então isso era uma indiferença, e também ingratidão. E o descaso religioso, os sacerdotes foram acusados de desprezar o nome do Senhor, no capítulo 1, verso 6. Eles traziam ofertas imundas a realizar seu sacrifício de qualquer maneira. Deus não aceita o seu trabalho de qualquer maneira. Deus não aceita que fazemos as coisas relaxadamente. Hoje temos obreiros, alguns líderes de grupos que fazem a obra relaxadamente. Eles fazem tudo para faltar no culto, fazem tudo para não dar atenção ao grupo que cuida, e quando alguém quer cuidar ainda ficam enciumados, né? Então tem esse problema aí, que é grave, né? Deve ser estipado do nosso meio, né? A obra de Deus é feita por quem quer, por quem foi por quem foi chamado, né? Às vezes não queremos, mas Deus chamou para cumprir, Deus nos chamou para cumprir uma tarefa, e quando pegar para fazer, tem que fazer com alegria, com desvelo e com muito cuidado, né? Então, o descaso religioso, ele traz esfriamento, ele traz dúvida, ele traz doenças, traz muitos problemas, né? E depois o profeta, ele cuida, ele vai trabalhar
o problema com a família, os cuidados de Deus para com a família, não é? Então, o objetivo do profeta ali era trazer aí um cuidado para com a família, não é? Para que o povo não se apartasse das verdades e da instrução, não é? Que Deus havia dado ao povo. Então, a quem se destinava a mensagem? A parte do livro é mencionado que a mensagem de Deus foi dada a Israel por intermédio de Malaquias, como eu já disse, né? Já no capítulo 2, verso 1, ele vai descrever, não é? Ele vai dizer: se não ouvirdes ou se não propuserdes os vossos corações da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição sobre vós. Então amaldiçoei as vossas bênçãos e já tenho abençoado. Então, ou seja, o que é bênção vai se tornar maldição. Vocês estão desobedecendo. E sabeis que eu vos enviei este mandamento para que o meu povo, para que o meu pacto fosse como o de Levi, como o pacto levítico, diz o Senhor dos Exércitos. Meu pacto com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei para que me temesse. Então Deus estava afirmando, assim como foi com o pacto levítico, ele queria que o povo ali fizesse a mesma coisa, não é? Tivesse cuidado. Então, dentro desse contexto, o sacrifício sacerdotal, por exemplo, o sistema sacrificial concedido pelos sacerdotes, excelente oportunidade de ensinar aí. Eles tinham a excelente oportunidade de ensinar o plano da salvação, o plano de graça de Deus. Depois de ter saído do cativeiro, eles agora estavam fazendo tudo errado, né? No entanto, os rituais celebrados pelos sacerdotes no santuário foram pervertidos. O sacrifício de animais tornou-se uma fonte de renda para ele, então ele estava vendendo tudo, indulgência e tal, conforme sabemos aí pela mídia e tal, que tem gente vendendo o culto. Você marca para ir no culto, paga 50, 70 reais. O Pix, né? Alguém passa um Pix, isso é escabroso, isso é nojento, foi naqueles dias e é até hoje, não é? Porque o sacrifício, o que deveria ser pago pela minha e pela sua alma, para adorarmos ao Senhor, ele já pagou na cruz. Então, para mim entrar de graça, eu tenho liberdade de ir e vir no culto que estivesse prestando ao Senhor, se o culto é do Senhor. Se a cobrança, não é culto a Deus, ponto. É antropocentrismo, ponto. Ou é ostentação. Então isso é condenado veementemente pela Bíblia e pela racionalidade cristã. Não tem nem como fazer nada, né? Então alguns sacerdotes já vinham fazendo aquilo, já estavam de forma corrupta, tentando enganar o povo, né? Então, quando Deus fala no capítulo 3, por meio do profeta, né, ele vai: em quem te roubamos? O cinismo é sempre presente na vida de quem não teme, não é? Então Oséias afirma que vai trazer também outra exortação, né, sobre essa depravação do sacerdote. Então já existia um problema ali, lá no capítulo de número 2, versículo de número 13 a 16, de 1 Samuel, onde Deus ordena que a gordura fosse queimada sobre o altar e que a carne fosse comida. Então deveria ser fervida e não do jeito que eles estavam fazendo. Toda essa questão Deus reprovava de forma veementemente. Aliás, Deus reprova até hoje. Então os sacerdotes foram incapazes de discernir o profundo significado espiritual do seu serviço, do simbolismo religioso que estava pautado, que estava intrinsecamente ligado ali, entendeu? E a família, eles estavam tentando normatizar ou normalizar o divórcio, o casamento com mulheres estranhas, com mulheres estrangeiras que não eram da comunidade judaica, que não falava a mesma língua do povo, né? Então eles estavam se divorciando para casar com mulheres estranhas. Deus repreendeu isso e jamais Deus vai, ao longo da história, como até hoje nos nossos dias, né? Deus vai permitir isso, né? Então nós vamos ver que as verdades que estavam delineadas dentro do serviço sagrado, eles foram obscurecidas por causa das atitudes de desobediência e os preceitos equivocados dos sacerdotes, né? Então Deus trabalhava no capítulo 3, verso 7, está escrito: tornai para mim e eu vos tornarei para vós. Ou seja, Deus quer ser recíproco com o povo, que o povo fosse recíproco com ele, ok? E assim sucessivamente. Esta é a mensagem do profeta
Malaquias. Então, os homens já foram desleais. O último tópico da nossa lição, a família é importante, não é? Existem aí leis diversas prescritas e orientando a construção familiar. No entanto, os homens tomaram as suas próprias decisões, né? A despeito da ordem de Deus, que Deus havia dado àquele povo. Ele condenou o divórcio e impiamente ele se infiltrou no coração do povo de que eles estavam indiferentes em relação às ordens de Deus, mas é condenado por Deus. Deus abençoe todos, que a boa mão de Deus recaia sobre a sua vida, no nome de Jesus.